Olha, ela na verdade ela é duas, quer dizer, tem dois momentos bem distintos, o momento do local de onde ele nasceu, da sua cultura toda, e o momento da cidade. Claro que teria que se trabalhar com dois momentos de cenário, né, distintos. Eu acho que, então, teria que... o ideal seria aqueles cenários que viram, né, um lado uma coisa, do outro lado outra, e com mais alguns adereços cenográficos que compusessem, assim... Meu Deus, eu acho que isso é árido, tem um colorido, um tom meio pastel... Eu sinto assim que tem um clima quente, vamos ter que iluminar isso com um corretivo, vamos ter que trabalhar texturas. Enfim, eu acho que a gente pode começar a pensar por aí. Lona, palha. Para o cenário, seria algo que revelasse algo da natureza infantil. Eu ia colocar um bloco de gelatina enorme, que tomasse metade do palco, e que, se fosse possível, pudesse jogar objetos lá para dentro e aquilo começasse a escorregar. Algumas coisas relacionadas a esses, não exatamente ao circo, mas a brinquedos de criança, escorregadores e coisas, mas que também fossem de tamanhos exorbitantes para causar uma dinâmica entre os atores e esses cenários. Bom, o cenário para essa peça, de repente, poderia ter os elementos do circo mesmo, como a representação do trapézio, objetos dos mágicos, roupas até mesmo de palhaço, coloridas, mas com certos defeitos. Os elementos não funcionariam direito, vamos dizer assim. Eu acho que para representar essa atmosfera de algo inacabado entre os personagens. E ele vai se livrando do linho que ele usava, do algodão, e vai entrando na roupa sintética, né? E depois ele tem uma volta onde essa roupa vai ficando velha e vai se desgastando e vai caindo. E aí ele vai achando dentro do agreste objetos, né, um chapéu perdido, um chapéu de cangaceiro perdido, um colete de couro, uma calça de couro, uma bota, e ele começa, o algodão, a camisa de algodão, aí ele começa a vestir aquelas coisas rústicas, né, tecidos que vêm da natureza, dos animais. E aí quando ele chega no circo, meu Deus, aí vale tudo, né? Esse circo é muito importante nessa história. Todo um clima de circo do interior, de novo esse tons pastéis, coisas cruas, eu percebo assim esse espetáculo. E eu acho que nessa coisa do figurino nós vamos ter que trabalhar essa lona surrada. Os figurinos seriam todos de couro e algo meio sadomaso, com chicotes e... Para gerar um contraste, eu sei que é um clichê, mas geraria um contraste visual exatamente por isso. Bom, o figurino para essa peça, eu imagino roupas típicas de circo mesmo, só que com tons mais fechados, tons mais cinza, porque ela é uma história que retrata uma realidade pesada, entre aspas. É uma realidade fechada, triste. Então, de repente, o figurino poderia representar essa tristeza desses personagens e um pouco da tristeza da história também. O personagem principal, que vai para a cidade grande, ele é nordestino, eu imagino aquele tipo nordestino, bem tons terra, aquela coisa toda, mas ele chega numa cidade que é muito fria e muito hostil para ele. Então, os figurinos também são muito secos, muito duros, muito capas de chuva, couros e tecidos assim também frios, para dar essa sensação para ele e para quem está assistindo. E depois, quando ele encontra o circo e tem todos aqueles maravilhosos personagens, obviamente que entra a cor, entra o glamour,
entra a alegria, entra o lúdico, para dar essa diferença e para ele entrar num mundo maravilhoso da vida de circo e da alegria e da sorriso, da felicidade. Eu acho que tinha que misturar uma orquestra de pífanos, né? Uma orquestra bem agreste, assim, misturar com música eletrônica. Eu acho que tinha que misturar as duas coisas, né? E depois no circo tentar fazer uma fusão desses dois elementos e criar uma música nova, né? Que tivesse a fusão dos dois elementos, trabalhar com um mix mesmo, né? Com a mistura dessas duas coisas e criar um som que a gente não está acostumado a ouvir, um som diferente. Tinha pensado numa coisa assim, acho que Jacques Moleirenbaum, sabe? Uma coisa assim, não sei, eu acho que essa poeira vem de dentro, sabe? Eu acho que essa poeira tem que sair para fora, tem que aparecer nesse espetáculo. A trilha sonora eu colocaria algo bem leve, Arvo Pärt, ou colocaria um Michael Nyman, para dar uma suavizada nessa contradição visual que ia causar certamente. Poderia ter elementos de repente de banda marcial, de marchinha mesmo, de caixa, tarol, só que com uma levada ou uma harmonia mais triste, mais arrastada. Bom, pela repetição, a gente poderia falar de uma música minimalista, assim, de algo que use poucos elementos e que repita, né? E repita, pode até mudar uma coisinha ou outra, mas que dê aquela sensação no público de estar sempre voltando para o mesmo lugar. O circense me chamaria a atenção assim, para um Nino Rota, né, do Fellini, aquela coisa do acordeon, do realejo. Então poderia fazer uma trilha circense assim, na linguagem Nino Rota, minimalista, né? Tu fala da estrada, já vi que tem essa coisa do coração e desse nordestino de bom coração, do homem simples, né? Então acho que boas melodias bonitas, algo que seja melodioso e com uma base mínima, assim, com poucos elementos, né?